voltamos com mais um Gordo Viu e dessa vez vamos falar de Stranger Things. Cara, sério, essa segunda temporada foi realmente incrível e assim, tem vários elementos que nos fazem realmente sentir uma nostalgia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, já deixa aquele like, porque gordinho que é gordinho deixa like no início do vídeo. Então, bora para o vídeo. E para começar, nós temos aí uma segunda temporada digna da primeira, porque como a gente sabe, a primeira temporada de Stranger Things foi sensacional e realmente incrível. E essa segunda temporada não fica por menos. Nós temos vários elementos aí e dando aquela ideia de continuação, porque eu acho que isso é interessante e é óbvio que teria que ter uma ideia de continuação, porque senão não seria a segunda temporada, né? Vocês concordam comigo. Mas mesmo assim, a gente tem aquela ideia de continuação, onde a família Byers está tentando seguir em frente. E a gente vê o Will meio que um pouco atormentado do que aconteceu no ano passado com ele, onde as pessoas estão zoando ele, chamando ele de zumbizinho, porque basicamente fizeram um enterro pro Will. Mas acabou que ele voltou à vida, podemos dizer assim. Então por isso que muitas pessoas estão zoando o garoto. Só que assim, pra piorar as coisas, a família dele também age como se ele, tipo, fosse desaparecer de novo. Então a gente percebe que a mãe dele e o irmão dele fica toda hora preocupado como que ele está. E acaba que isso também está incomodando o Will. Só que eu achei bem interessante todos esses elementos, trazendo ali um pouco dos personagens, mostrando que eles amadureceram um pouco. Inclusive, o linguajar dos personagens está um pouco mais pesado. E eu acho que isso é bacana, porque não pelo fato deles estarem falando palavrão, mas pelo fato que realmente nos anos 80 ali, os anos quase 90, as crianças acabavam falando daquela forma que o Dustin estava falando. E eu achei isso bacana demais, porque foi um momento ali em partes que eu vivi, porque eu sou de 84, o ano que estava sendo a série. Só que uma das coisas que me chamou a atenção em questão da série foi, tipo, trazer essa nostalgia, essa questão de realmente eles abordarem ali os temas, as músicas. Cara, foi incrível, a trilha sonora não ficou pra baixo em nenhum momento e tava trazendo realmente aquela sensação como se a gente estivesse voltando aos anos 80, aos anos 90. E isso eu achei muito foda. Sem falar que a gente vê um pouquinho de cada personagem, né? Como dessa vez eles não ficaram focados apenas na história principal, eles deram alguns pontos em histórias secundárias, podemos dizer assim, mostraram um pouco da 11, né, da Eleven, o que ela estava fazendo, como que ela sobreviveu e como que ela saiu do mundo invertido. E eu achei isso bacana, porque eles mostraram ali que ela acabou saindo do mundo invertido e foi atrás do Mike. Só que quando ela chega lá, ela viu que a polícia estava lá, que o laboratório estava atrás dela e estava meio que atrás dos garotos por causa dela. Então ela resolveu fugir e ficar vivendo na floresta. E no momento em que ela resolveu ficar vivendo na floresta, ela estava fazendo de tudo para sobreviver. Então a gente vê esse elemento, vê um pouquinho desse sofrimento dela, até o momento em que o Hopper acaba meio que adotando ela, mas criando várias regras, fazendo com que ela ficasse escondida e não pudesse revelar aos meninos que ela estava viva e que ela estava bem. Então eu achei assim que, tipo, foi uma trajetória da Eleven em questão de construir um pouco mais a personagem, porque como a gente viu, ela estava meio que em um momento assim, em questão de descoberta. Ela acaba descobrindo um pouco mais do passado dela e ela investiga esse passado, ela encontra a mãe dela e a mãe dela, entre aspas, faz ela ir atrás de uma outra jovem que é como ela, só que a capacidade da jovem é de criar ilusões, fazer as pessoas verem o que ela quer. E eu achei isso bacana porque ela faz um papel ali meio que realmente de irmã mais velha da Eleven e faz com que, assim, de um certo modo, a Eleven acaba se corrompendo, mas ela não se corrompe totalmente. Então a gente vê uma trajetória diferente para Eleven. É aquela questão assim, tipo, a todo momento Hopkins estava meio que prestes a explodir. E acaba que a Eleven, ao invés de ficar lá, ou do Hopper procurar a Eleven para ajudar, alguma coisa do tipo, não, acaba brigando com ela. E uma das coisas que eu acho que ele não deveria ter feito é brigar com ela, porque, cara, ela tem superpoderes. Ela podia ter esmagado ele
de qualquer forma. Então acaba que, tipo, ele é meio louco. Mas eu achei bacana porque foi meio que trazendo aquele papel de pai e filha. E às vezes isso seria interessante ali para a construção da personagem. Que, como a gente viu, saiu muito bem. Ela deu uma pequena evoluída e acabou conseguindo dominar um pouco mais dos poderes dela. Além da gente ver ali a questão dos ciúmes que ela teve da Max e a questão da Max. Cara, os novos personagens que entraram na série foi realmente uma coisa assim que, tipo, agregou muito valor, mas muito valor mesmo. Principalmente o Bob, porque na hora que eu vi ele em cena, a primeira coisa que eu lembrei foi dos Goonies, cara. Então, tipo assim, foi realmente uma coisa bem interessante. Só que assim, eu não queria que acontecesse a morte dele como aconteceu. Porque assim, a gente tinha um momento ali onde o Bob estava junto com a mãe do Will e acaba meio que mostrando a questão da família tentando seguir a sua vida de uma forma normal. Mas acaba que o Will indo lá pro laboratório, fazendo aqueles experimentos, aqueles estudos lá, aí depois a questão da sombra que ele tava vindo, né, que era vamos dizer assim, o monstro que pode aparecer aí por uma terceira temporada. Porque como a gente viu, o portal foi selado, mas o monstro não foi detido. Não aconteceu igual o Demogorgon, mas assim, meio que eu achei isso interessante, porque apesar de dar uma conclusão ali para essa segunda temporada, meio que deixa claro que a terceira temporada pode vir coisas muito maiores. E assim, coitado do Will, é a segunda vez que ele sofre as consequências aí dessa questão da dominação, porque como a gente viu, o monstro ali meio que está prestes a dominar Hopkins, ou pelo menos ele estava querendo dominar o mundo, mas ele ia começar pela cidadezinha pequena. Então eu acho bem interessante todos esses elementos que fizeram uma segunda temporada realmente incrível. Sério, eu gostei de toda a evolução de todos os personagens, Mike, o Dusty, a questão da introdução dos novos personagens, o Billy, que foi tipo assim, uma introdução que, na minha opinião, ele foi o cara para substituir o Steve, porque para quem se lembra, na primeira temporada, o Steven, ele tinha meio aquela tendência ali, meio, podemos dizer assim, sociopata, sei lá. Meio que ele era o cara bad boy da escola. E, no entanto, o Billy, a todo momento ali, ele quer ver o Steve que todo mundo fala, que era o rei da escola e tal. Então a gente vê esses elementos. A Max meio que entrando para o grupo ao mesmo tempo que o grupo tentando isolar ela da situação, porque eles não queriam que ela soubesse tudo, até mesmo porque era uma questão de segredo que eles foram obrigados a tentar manter. Mas como a gente viu, os segredos ali entre amigos acabam sendo revelado. Então a gente tem uma temporada muito bacana e também tem a parte principal, que foi a resolução da questão da Bárbara, que foi realmente finalizada. Os pais ficaram realmente sabendo o que aconteceu com ela. A irmã do Mike meio que parou de sentir aquele peso na consciência. A questão do Steve ali, meio que, entre aspas, apesar dele ainda gostar dela, de amar a irmã do Mike, meio que ele tá deixando ela não partir, mas talvez experimentar coisas novas. Então a gente viu o irmão do Will ali engatando quase um relacionamento com ela, mas ao mesmo tempo a gente percebe que as crianças estão crescendo. E a terceira temporada pode ser ainda melhor, porque provavelmente eles vão estar um pouco maior e a história pode mudar um pouco, porque agora a 11 não vai precisar mais se esconder. E a questão dela, do Mike junto, a questão do Max e do Lucas, eu achei isso muito bacana e provavelmente a gente vai ter aí uma terceira temporada realmente foda. E aí, assistiu Stranger Things, a segunda temporada? O que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo, falou!